Paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje estamos no livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Este capítulo, o último capítulo do livro de Apocalipse, é talvez um dos mais importantes, porque ele fecha a história da humanidade. Aqui inicia-se a restituição de tudo aquilo que o homem havia perdido no jardim do Éden. Então, o versículo 1 do capítulo 22, que fala, e mostrou-me o rio puro da água da vida, deve ser lido comparado com Gênesis, capítulo 2 e o versículo 10, que diz, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, leia o Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, paralelo com Gênesis, capítulo 2 e o versículo 10. Por quê? Porque o homem, sendo expulso do jardim do Éden, então ele sai também da presença desse rio. Agora, na eternidade, no eterno e perfeito estado, o homem terá de volta um rio da vida. O versículo 2 do presente capítulo deve ser lido também em paralelo com o livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 24, onde Deus coloca querubins para guardar o jardim e guardar a árvore da vida. Se lá Deus estava escondendo a árvore da vida do ser humano, aqui no presente texto, Deus está devolvendo a árvore da vida para os seus. E o versículo 3, onde diz que ali nunca mais haverá maldição, vemos que em Gênesis capítulo 3 e versículo 17, o texto diz assim, e a Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, se no jardim do Éden, no início, no livro de Gênesis, no Bereshit, Deus tira o homem, a terra é amaldiçoada, o homem é amaldiçoado. No livro de Apocalipse, no último capítulo, Deus tira toda e qualquer maldição, Deus devolve a árvore da vida e Deus devolve um rio da vida para os seus. O primeiro ponto que deve se observar aqui é que este rio da vida do versículo 1 que lemos não deve ser confundido com o rio de Ezequiel capítulo 47 do versículo 1 ao 12, porque este rio que se trata o profeta Ezequiel trata-se do rio do milênio e o apóstolo João trata-se de um rio da Nova Jerusalém, da cidade que desce do céu, que vem de Deus, a nascente dos rios. O de Ezequiel vinha de debaixo da casa,
trata-se do milênio. Já o do apóstolo João vem do trono de Deus. Estes rios eram vistos, o do profeta Ezequiel, durante o milênio. Já o do apóstolo João, do Apocalipse, capítulo 22, é visto na eternidade, depois de todas as coisas. Outros detalhes sobre esses rios é que o rio que Ezequiel viu é um rio que adoçava as águas do Mar Morto. Vemos reportagens constantemente dizendo que o Mar Morto está secando, mas no futuro, no milênio, o Mar Morto será um mar muito próspero, será uma bênção para Israel e para as nações. Será um mar vivo e não um mar morto como é nos dias atuais e seca a cada ano. Se no primeiro rio do profeta Ezequiel as águas adoçavam o Mar Morto, sabemos que na eternidade vários versículos deixam claro: não terá mar. Então, o primeiro rio para adoçar o mar, o segundo rio é na eternidade, não tem mar. E acredita-se que o primeiro rio, o rio de Ezequiel, está em Zacarias capítulo 14, versículo 4, onde mostra quando Jesus Cristo voltar, não é arrebatamento, é volta de Jesus, literalmente, que colocar os pés no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá e dali partirá o rio, que não vamos confundir com o presente rio, o rio que estará na cidade santa que desceu do céu. E qual é a necessidade de um rio, se não morreremos mais? Stanley vai inferir nos seus livros, nos seus comentários, que será uma forma de Deus mostrar para nós que ainda precisamos dele. Não somos melhores do que Deus. Quando olharmos para o rio da vida, saberemos que temos vida, mas a nossa vida está ligada ao autor, ao criador de todas as coisas. É só uma ideia do Dr. Stanley, mas é interessante saber. No versículo 2, vemos no meio da praça, aqui a árvore da vida, Stanley vai lembrar que na grande tribulação, as duas testemunhas escatológicas foram mortas no meio da praça da grande cidade, a Babilônia. Agora sim, no meio da praça, não terá mais a lembrança de duas testemunhas sendo mortas pelo anticristo, mas de uma árvore da vida que ficará viva para todo sempre. Outro detalhe sobre a árvore é que todo mês ela dá os seus frutos. Entende-se que se todo mês a árvore renova os seus frutos, ela presenteia, oferece, produz os seus frutos, seria uma forma de lembrarmos, assim como participamos hoje da Santa Ceia, um memorial para lembrar de Jesus Cristo. Então, acredita-se que a árvore da vida, reproduzindo todos os meses, se é que pode contar meses na eternidade. Em uma outra oportunidade eu falo sobre tempo, mas saberemos que de tempo em tempo essa árvore trará de volta os seus frutos. E isso é como se fosse a Santa Ceia, ou como se fosse a Páscoa para os judeus. É um memorial, é para lembrar. Se no livro de Gênesis vimos o homem tendo um problema com a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui não tem árvore do conhecimento do bem e do mal. O doutor Joseph Augusto, um pregador luterano, ele vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal secou-se na cruz com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A árvore da vida, ela tem também o mesmo sentido do rio da vida.
É uma forma de mostrar que somos ainda dependentes de Deus, mesmo tendo um corpo transformado. O versículo 3 fala da maldição. Fala de maldição. Ali não entrará nada maldito. Essa maldição aqui, no original, é anátema. É o mesmo que pode ser lido em Gálatas capítulo 1 e o versículo 8, quando diz que até mesmo se um anjo vos anunciar um outro evangelho, a tenha por anátema. Se no livro de Gênesis o homem foi amaldiçoado, agora no livro de Apocalipse não terá mais nenhum tipo de maldição, mas também não terá nada que possa fazer o homem se amaldiçoar, o homem procurar a maldição em si. Sabemos que com o pecado veio a maldição da serpente em Gênesis 3,14, a maldição da terra, a maldição de Caim em Gênesis 4 e 11. No livro de Gálatas, capítulo 3 e versículo 10, diz que todos que estão sobre as obras da lei estão debaixo de maldição, mas na eternidade não terá nada disso, nem terra maldita, nem nada maldito e nem algo que possa promover essa maldição. O versículo 4 diz que veremos o seu rosto. Olha, é interessante lembrar de João capítulo 4, versículo 2. João que eu falo é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. É o quarto Evangelho. Lá deixa bem claro que Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, não tem como ver o rosto de Deus. Mas veremos Deus em Jesus. De qualquer forma, veremos Jesus e não teremos problemas em contemplar toda a glória, a maravilha de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33 e versículo 20, deixa claro que não pode se ver o rosto de Deus. Mas como Jesus e Deus é só um, vendo Jesus, automaticamente estará vendo Deus. O último versículo, versículo 5 que lemos, ele pode ser comparado também com o capítulo 21 e o versículo 23. Lá diz que não haverá mais noite. Observe que o livro de Apocalipse sempre vem repetindo, não tem noite, não tem mar. Por que não tem noite? Olha, o passado na nossa cabeça é depois da noite, é a partir de ontem. Como na nova terra não terá noite, então entendemos também que será um dia eterno. Acredito que essa ideia de tempo que nós temos, esse tempo limitado, ele acabará também. Viveremos eternamente e o nosso tempo será como o tempo de Deus. Deus não está limitado ao tempo, tá bom? O tempo, segundo um dos pais da igreja, ele foi criado a partir do momento que passa a existir coisas perecíveis, eu e você. Então, supõe-se que o tempo tenha sido criado para nós, seres humanos, para mim e para você. Mas no futuro não precisaremos de tempo. Nem o ano que você nasceu, nem que dia que você... Nada disso. No futuro viveremos dia presente para todo sempre. Pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha aí se você gostou. Participe conosco e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.